Boa noite a todos. Hoje as crianças saíram antes, pelo jeito. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Versículo 7 até o final. Apocalipse 22, versículo 7 em diante. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, queremos te agradecer pelo teu cuidado com cada um de nós e por esse momento de podermos refletir um pouco a respeito da tua palavra e daquilo que tu tem de mensagem para cada um de nós. Abençoa esse momento, Pai, coloca em tuas mãos, peço a tua direção. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho estudado quase por um ano na nossa célula em Nova Petrópolis o livro de Apocalipse. E a princípio eu não estava querendo fazer isso porque o livro de Apocalipse é um pouco complexo, né? E poderia gerar muita polêmica, mas no final foi uma bênção. Nós levamos um ano, né, nisso, né, mas foi muito proveitoso, muito divertido. E essa semana a gente terminou, a semana que passou a gente terminou esse livro. E o último texto foi esse que a gente vai falar hoje. Então, na verdade, aqui na NVI está Jesus em breve, no versículo 7. Mas esse texto ele começa mesmo ali no 6, dizendo: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que em breve hão de acontecer é uma expectativa, né, que a gente sempre tem. A gente sempre quer saber o que vai acontecer daqui a pouco. A gente quer saber o que vai acontecer esse ano, tanto que no final do ano, de cada ano, as redes de televisão, elas chamam oráculos para dizer o que vai acontecer. Todo dia a gente olha na meteorologia para ver se vai chover ou não, hoje, amanhã, durante a semana, e a gente faz as nossas previsões, a gente faz as nossas preparações para aquilo que vai acontecer. Eu vou ler o texto, então, e depois a gente pode comentar ele. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida.
e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho, concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa, alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Fiquei muito surpreso, né, que a primeira música que foi cantada, né, era essa. Vem, Senhor. E eu fico maravilhado porque, na verdade, é o Espírito Santo que nos ensina, é Ele que nos orienta, é Ele que nos instrui a respeito de todas as coisas. O final do livro de Apocalipse, ele é a parte que eu mais gosto do Apocalipse, porque fala do céu. Primeiro fala do julgamento, né, que não é uma parte que talvez todos gostem. E o julgamento diz que se tu não tiver o teu nome escrito no livro da vida, tu está com problemas muito sérios. E no 21 fala de uma cidade que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. E quando tu olha para essa cidade, né, tu tem uma visão de um lugar perfeito, né, que parece ficção científica. Mas está prometido. Às vezes eu olho e eu não posso evitar de ser um pouco incrédulo a respeito disso, porque parece ser fantástico demais, né? E eu penso assim, puxa, será que eu mereço uma coisa assim? Mas está escrito, então eu posso me apropriar disso. No 22, então, o texto que a gente leu, eu gostaria de começar pelo 7, que diz ali: eis que venho em breve. Poxa vida, né? Jesus, ele revelou isso para João, nada mais, nada menos do que 2000 anos atrás. Caramba, né? Esse logo dele está bem demorado. Minha mulher diz assim, às vezes para mim, né? Só um minutinho, né? Eu acho que grande parte do pessoal aqui tem esse hábito. Só um minutinho eu já vou aí. Só um minutinho. E esse um minutinho, né? Às vezes é bem comprido, né? Às vezes eu pergunto assim, quanto tempo tem esse minutinho? 5 minutos, 10 minutos, né? Alguns aí tem um minutinho de até 1 hora, né? Às vezes. E Jesus parece que é um cara assim, longânimo, né? Ele tem uma paciência maior do que a paciência de Jó. Então ele diz aqui bem no finalzinho, porque quando tu chega no final da Bíblia, né, é porque tu já leu tudo. Porque normalmente a gente começa a ler lá no começo, né? E quando a gente chega no final, é o final da história. E alguns de nós aí vão lembrar talvez, né? E eles viveram felizes para sempre. É desse ponto aí que a gente está falando. E ele diz: eu venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
Eu fui ver outras versões, a palavra que guarda, né, as profecias, a gente pode pensar assim, aquele que segura para si, né, as profecias. Mas em outras versões, e a tradução, ela fica melhor quando a gente interpreta como feliz é aquele que obedece às profecias deste livro. E, na verdade, eu posso dizer assim, feliz é aquele que obedece até o fim, aquele que obedece a Jesus até o fim. Então, essa pessoa é uma pessoa bem-aventurada, ela é uma pessoa feliz, porque vai dar tudo certo. Não tem nada como dar errado. Me perguntaram há pouco, está tudo bem? Não, não está tudo bem. Está tudo bem para vocês? Né? Eu tenho certeza que não está tudo bem. Se tivesse tudo bem, é porque a gente já estaria lá naquele lugar onde que Jesus preparou para nós. Aí, quando a gente chegar lá, a gente pode dizer assim, agora eu posso dizer, está tudo bem, tudo resolvido. Mas é óbvio que ninguém quer ouvir, né, por que não está tudo bem para ti. Então, quando alguém te pergunta, te cumprimenta, e aí, está tudo bem contigo? Tu quer ouvir mesmo o que eu tenho para dizer? Né? Ninguém quer, só queria dizer, um protocolo, né? É um cumprimento, então não vai dizer. Mas aqui Jesus, ele está dizendo, feliz é aquele que obedece às profecias desse livro. Então é uma coisa que eu preciso guardar, porque eu estou no final da leitura, eu estou vendo o que tem para vir pela frente, e o recado que Jesus ele me dá é, continua obedecendo. Né? Fica firme naquilo que tu ouviu. Não te desorienta, não te desvia disso que tu aprendeu. No 8 ele diz, eu sou João, aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Então, aqui apenas há uma identificação de quem está falando e por que está falando, né? Então, é uma mensagem que esse anjo recebeu, ele passa para João e ele diz, só presta atenção em quem está falando, em quem foi que nos deu essa mensagem. E aí no 10 ele diz assim, então me disse, não cele as palavras dessa profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Selar uma mensagem é quando tu pega uma carta, a maioria da nova geração aqui nem sabe direito o que é uma carta, mas os mais velhos podem orientar depois os mais novos. Tu faz uma carta, tu escreve num papel o que tu quer dizer para uma outra pessoa, põe num envelope, fecha o envelope e cola. No passado se colocava um pingo de cera, e aí se colocava o carimbo da pessoa. Então estava selado. E na maior parte dos livros de Apocalipse, as coisas estavam seladas. Por quê? Elas estavam guardadas há muito tempo. E elas não deveriam ser vistas. Elas eram uma revelação para um determinado tempo. Essa revelação que Jesus está fazendo aqui, ela não é para ser selada, ela é para se manter aberta. Então, quando eu olho para o quadro, né, em breve eu vou voltar, né, como é que fica isso? Né? Eis que venho em breve. Porque a carta, essa mensagem não foi selada, ela está aberta há 2000 anos. E significa que a qualquer momento isso pode acontecer. Vocês já pararam para pensar que a qualquer momento mesmo isso pode acontecer? Então a gente sabe, às vezes a gente pensa assim, né, meio desanimado, mas já passou tanto tempo, né? Eu já estou há tanto tempo esperando esse momento. Eu estou esperando há 42 anos. Quando eu me converti, eu pensei que outro dia Jesus ia voltar, né? Estava feliz da vida. Que bom, deu tempo ainda, ufa, né? Cheguei antes da porta fechar. Mas passou 42 anos e eu ainda estou aqui, né?
Então, não é para selar, pois o tempo está próximo. E aí é uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando, né, no próximo versículo ali, que coisa estranha, né? Que o injusto continue sendo injusto. Gente, eu tenho falado de Jesus para muita gente. Eu tenho me esmerado nisso. Eu tenho orado por pessoas que eu olho para elas assim, eu sei que elas precisam de Jesus, porque a vida delas está miserável. E eu oro, eu falo, eu insisto, né? Às vezes eu fico um tempo sem ver essa pessoa, daqui a pouco ela está no meu caminho de novo, eu falo de novo e parece que estou falando com uma parede, né? Já aconteceu de ter pessoas que acabaram se convertendo depois de muito tempo, né? Teve um cara que eu falei de Jesus para ele logo no começo da minha fé, e há alguns anos, e ele não queria saber nada absolutamente, ele se considerava um ateu, né? E um cara muito inteligente. Sabe aquele cara bom de matemática, que faz as contas tudo sem nem precisar pensar? Era esse cara. E alguns anos depois, um dia, passando numa rua, ele estava passando do outro lado da rua e ele, né, fez um auê do outro lado da rua e atraiu minha atenção finalmente e eu pensei, quem é que é esse cara, né? Eu já nem reconhecia mais ele direito. Aí chegando mais perto eu vi, era o Beto, né? Era o nome dele. Roberto, né? A gente chamava de Beto. E aí ele olhou para mim assim, puxa, tu, hein? E eu, mas o que esse cara está dizendo? E ele ficou naquela atitude assim, por alguns minutos, e aí ele finalmente disse, agora eu entendo o que tu estava querendo me dizer. Entendo o quê? Eu entreguei minha vida para Jesus, ele falou. Nossa, eu fiquei numa alegria, eu disse, cara, sério, né? E aí fiz um interrogatório com ele para ver se ele realmente tinha entregado a vida para Jesus, porque eu sou bem chato com esse negócio, e ele tinha realmente entregado a vida para Jesus. Estava numa outra igreja, mas estava assim, a milhão com Jesus. E eu pensei, né? Puxa, o que aconteceu? Ele ouviu, mas isso não significava que aquele era o momento dele entregar a vida para Jesus. E teve que acontecer uma série de coisas com ele, até que finalmente ele entendeu que ele precisava daquilo, né? Então, muitas vezes eu olho em volta de mim e tem pessoas assim que são difíceis, sabe? Que não querem saber nada absolutamente de Jesus. E aqui diz assim, continue injusto a praticar a injustiça. Jesus, ele está falando, eu venho logo. E logo depois, o anjo aqui, ele diz assim, deixa o injusto continuar praticando sua injustiça. Sabe, tu não vai mudar a cabeça de ninguém. Por quê? Porque não é eu que vou convencer ninguém. Quem vai convencer alguém a respeito do que está errado é o Espírito Santo. E aqui ele continua, né, que o injusto continue a praticar a injustiça. Que o imundo continue na imundície. Puxa, o imundo continue na imundície. Tem gente que vive na imundície. Tem gente que é moralmente imundo. Em quase todos os sentidos, a gente olha para a imundície quando a gente vê alguém que não toma banho, né? Que não lava roupa, né? Que come qualquer coisa que tenha no lixo, né? E a gente pensa que isso é o imundo, mas o pensamento e o coração de muitas pessoas é imundo. Ele pode até estar vestindo uma roupa bem bonitinha, bem alinhadinha, mas o coração e na mente ele está imundo. Quando Jesus diz, eu venho logo, né, ele diz, deixa que o injusto continue sendo injusto e que o imundo continue imundo. E aí depois ele diz, continue o justo a praticar a justiça. Então, se tu é justo, continue fazendo o que é justo. Não fica olhando para os outros, né? Eu sei que muita gente, né,
não sai de casa com uma roupa fora de moda. Por quê? Porque quer andar de acordo com a moda, quer ser aceito, quer ser bem recebido, quer ser bem visto, né? Mas a gente, muitas vezes, né, a gente acaba fazendo o que os outros estão fazendo apenas por causa da aprovação. E no caso de ser justo, né, eu estou vivendo de forma correta, não porque eu quero agradar os outros. Eu estou vivendo de forma correta única e exclusivamente porque eu sei que isso é o certo e que diante de Deus eu preciso ser aprovado. Então eu vou continuar sendo justo, mesmo que o mundo que está em minha volta seja totalmente injusto. Mesmo que o mundo que está em minha volta seja totalmente imundo, eu vou continuar fazendo o que está certo. E continue o santo a santificar-se. Continua indo todos os dias para diante de Jesus. Continua todo dia abrindo a Bíblia, lendo ela e aplicando na tua vida os conceitos que tu vai aprendendo. Continua lutando contra aquilo que te afasta de Deus. E continua buscando cada vez te aproximar mais de Deus. A forma correta de se fugir do pecado é se aproximando de Deus. Não é lutando contra o pecado, é se aproximando cada vez mais de Deus. Quanto mais próximo tu estiver de Deus, mais longe tu vai estar do que está errado, do que é injusto e imundo. E quando Jesus ele diz, eu venho logo, é essa mensagem que eu preciso prestar atenção. Que se ele vai vir logo, o que eu preciso fazer amanhã? Eu preciso ter certeza que o que eu estou fazendo vai me manter no caminho que ele estabeleceu para mim. No 12, ele diz, de novo, eu venho em breve. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O que eu ando fazendo? O que eu estou fazendo? Eu vou receber exatamente aquilo que eu estou fazendo. Eu vou ser retribuído na mesma proporção daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu estou vivendo uma vida egoísta, o que eu vou receber? Provavelmente não vai ter nada, porque eu estou vivendo só para mim, né? Mas o que tu está fazendo para o teu próximo? O que tu está fazendo pelo mundo que nós estamos vivendo? O que tu está fazendo pela sociedade? O que tu está fazendo pela tua família? O que tu está fazendo pelos teus amigos? Para onde tu está indo? Está indo para o céu? É bom só para ti esse lugar? Ou esse lugar também é bom para aquelas pessoas que tu ama e que te conhecem e que estão numa expectativa contigo? Então, o que eu vou receber é de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Então, se eu estiver vivendo uma vida só para mim, provavelmente não vai resultar em nada. Mas se eu estiver fazendo para os outros, o que Jesus ele fala? Ao invés de ficar acumulando riquezas aqui na terra, eu devo acumular riquezas no céu. Quanta coisa tu tem? E que utilidade isso tem? Se tu morrer hoje, o que tu tem fica com quem? A gente pensa às vezes assim, puxa vida, né? Se eu morrer hoje, o que eu tenho vai ficar com quem? Né? Normalmente, vocês podem olhar para os inventários que estão rolando aí nos fóruns aí, né? Tem gente brigando que nunca, absolutamente, mereceu uma moedinha de negócio. Mas são esses que vão brigar. E às vezes aquele que deveria receber, de fato, às vezes é o que abre mão. Porque não quer brigar. Porque não quer se incomodar. Então, se eu tenho a minha vida totalmente depositada nas mãos de Deus, né, então eu já tenho o meu tesouro. Ele está reservado. E ele tem muito mais valor do que qualquer coisa que eu possa ter aqui. Tem um ditado que se diz, vão-se os anéis e ficam os dedos, né?
no final da nossa vida, né, vai os dedos e vão ficar os anéis. Mas para quem vai ser esses anéis? Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E aí Jesus ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem está falando isso não é nada mais, nada menos o Criador de todas as coisas. Quando nós cantamos as músicas que a gente cantou aqui, tem umas paisagens aí que são colocadas aqui, e eu sou apaixonado pelo mundo que a gente vive. Sou apaixonado por uma paisagem bonita de verdade. Eu e a Denise ontem fomos a Veranópolis, e aí pegamos o caminho de Cotiporã. E em determinado momento encontramos lá um belvedere, né? E paramos para olhar, e ele apontava na direção do sul, eu acho, porque estava vindo uma tempestade, né? E lá longe a gente via a água caindo, 2 colunas assim de água sendo derramada, né, sobre a terra, lá na linha do horizonte. Estava lindo aquele negócio, e a paisagem é linda naquela estrada. Então, se vocês não conhecem ainda, querem ir para Veranópolis ou precisam ir, vão por Cotiporã mas vão devagar, porque é lindo, né? E eu penso assim, caramba, nós vamos ter que abrir mão desse mundo maravilhoso por causa do pecado, né? Que desgraça! Porque o homem pecou e continua pecando, né? A gente vai ter que perder esse privilégio de estar aqui. Quem está falando isso aqui é o Criador de todas essas coisas. Quando ele criou essas coisas para o homem, ele estava pensando no amor que ele tem por nós. E ele fez essas coisas tão lindas, né? E nos fez também lindos como nós somos e perfeitos como nós somos por causa do amor dele. Então é ele que está dizendo assim: ô gente, é eu que estou falando. Nós estamos aqui no fim do livro, né? Aqui vai ser encerrado as revelações. Vai ser encerrada a palavra de Deus escrita. E eu estou encerrando esse livro com essa mensagem. No 14 ele diz assim, ó: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Aqui tem 3 pontos que precisam ser considerados. Primeiro, felizes os que lavam as suas vestes. Quem é que lava a sua roupa aí? Lá em casa é minha mulher. Porque eu e ela não se acertamos com a máquina de lavar, né? Eu lavo de um jeito, ela lava do outro. E aí, de tanto brigar por causa disso, eu disse: tá bom, te vira com esse negócio, né? E tá lavando até hoje. Né? Mas se eu tiver que lavar, eu lavo. Mas que vestes ele está falando que a gente deve lavar? Porque eu acho que a maioria dos homens aqui não deve estar lavando sua roupa, né? Aí fica tudo para as mulheres, né? Qual é que são as tuas vestes? Lá no final, no fechar das portas, no apagar das luzes, tá? Nós vamos ter vestes brancas. São vestes brilhantes de tão brancas. E como é que a gente lava essas vestes? Todo dia a gente precisa chegar diante de Jesus e dar uma perguntada: e aí, o que está errado? O que eu estou precisando largar de mão? Aqui ele falou um pouco antes, né, que o imundo continue sendo imundo, continue com sua imundície. O pecado é imundície. E se eu me dou o direito de permanecer praticando alguns pecados favoritos, né, eu vou estar com as minhas vestes imundas, elas vão estar sujas. E aqui ele diz assim, ó: felizes ou bem-aventurados aqueles que se livram dos seus pecados favoritos, dos seus pecados que a gente gosta, né? Tem aquele pecado predileto, né? Uma fofoquinha, né? Um filme assim um pouco mais picante, né? Uma cervejinha a mais, né? Até o ponto de perder o controle. Então tem um monte de coisas, né, que cada um de nós, cada um sabe aonde que está o seu próprio problema.
E aqui ele diz, felizes os que lavam as suas vestes. Por quê? Porque vai ter o direito à árvore da vida. A árvore da vida é um negócio bem curioso, porque a gente passa lendo a Bíblia toda, mas essa árvore da vida não se vê muitas vezes. A gente vê a árvore da vida lá no começo, em Gênesis, quando Adão e Eva estavam no paraíso, né? E no momento que eles pecam, Deus tira eles do paraíso, porque se eles comerem da árvore da vida que tem lá, eles vão viver para sempre. E aí Deus expulsa eles, fecha a porta, bota um anjo lá com uma espada flamejante para eles não entrar mais, né? E aqui no final da Bíblia, essa árvore da vida aparece de novo várias vezes aqui em Apocalipse, no final de Apocalipse. E essa árvore da vida é o sonho de consumo de todos nós, que eu já falei muitas vezes aqui, quem é que quer morrer, né? Nós não nascemos para morrer. Então a árvore da vida é o que vai ter nessa cidade celestial, é o que vai ter pelo resto da eternidade, porque nós vamos viver para sempre. Viver para sempre, então, é um conceito ainda para ser explorado. E no mesmo versículo 14, ainda diz ali, e podem entrar na cidade pelas portas. A cidade tem várias portas, e só vai poder entrar nessa cidade quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Só vai poder entrar nessa porta aquele que lavou as suas vestes. E se vocês não sabem, aonde a gente lava as vestes da gente, é lá na cruz que a gente lava a veste da gente. Porque é o único lugar onde que tem um produto, né, que vai lavar absolutamente todos os nossos pecados, que é o sangue de Jesus. Foi isso que foi produzido na cruz. E então a gente tem que passar por lá. E na verdade nós temos que passar por lá todos os dias. Porque quando eu abro mão do meu pecado, eu estou na verdade chegando diante da cruz e eu estou sacrificando aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto. Porque o pecado não é ruim, né? Porque se ele fosse ruim, a gente não ia fazer de novo, e de novo, e de novo. Então tem alguma coisa que nos atrai para o pecado, que é a nossa carne, que é a nossa humanidade. Mas eu preciso abandonar o pecado, se eu quiser ir para lá, né? E fora da cidade, então, de novo, felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Essa lista é a mesma lista que aparece praticamente no capítulo 21, né, versículo 8, que diz que todos aqueles que vão para o inferno são aqueles que não desistiram de praticar essas coisas. Decidiram que eu quero continuar fazendo essas coisas, né? Então eles não vão poder entrar. Só vai entrar, então, quem se habilitou. E o se habilitar é fazer essa lavagem diária das roupas lá na cruz. E não é a água, é o sangue do Cordeiro. E aqui, a respeito desses pecados, né, alguém falou... fora ficam os cães. Mas os cães, por que os cães? Os cães são uns bichinhos tão queridos, né? Quem gosta de cachorro, aqui o mundo aí dos pets aí é dividido entre quem ama cachorro e quem ama gato, né? Eu, na verdade, não amo nenhum dos dois. Eu amo a minha mulher, eu amo Jesus, eu amo a Deus, né? Mas tem gente que gosta de cachorro e outros de gato. E aí, por que os cachorros? O cão, né, na Bíblia, ele representa Satanás. E aqueles que vivem como Satanás, ele quer que a gente viva, né? Então, é nesse sentido.
Os que praticam a feitiçaria são todos aqueles que, ao invés de recorrer a Jesus, eles recorrem a qualquer outro oráculo ou qualquer outro mágico que possa surgir no mundo aqui. Os que cometem imoralidades sexuais talvez seja o maior problema que a nossa humanidade hoje está lidando, imoralidade sexual. Que alguém pode dizer assim, mas eu nunca cometi adultério. Né? Nós temos hoje acesso a material na internet que nunca, em toda a história da humanidade, o ser humano teve acesso a esse tipo de coisa, como tem hoje. E a maior parte das pessoas hoje estão lidando com esse problema. Então, imoralidade sexual, quando eu insisto em permanecer praticando isso. E assassinos, quando a gente odeia alguém até o ponto de querer ver elas mortas. Idólatras, quando a gente coloca a solução dos nossos problemas em algo que não é Deus. E os que amam e praticam a mentira. É muito interessante que é a primeira vez, o primeiro lugar que eu vi na Bíblia onde diz os que amam a mentira. Mas tem gente que ama a mentira. E, esse negócio aí é complicado, né? Porque eu já fui um célebre mentiroso. Né? Célebres mentirosos são aqueles que no bar, no boteco, né, contam as suas histórias. Caçador, pescador e outros, né, mais. Mas, né, não fica só aí. No cabeleireiro, né, no salão de beleza também acontece bastante esse negócio. Não é só no boteco. Já falei isso também um dia aqui. No 16 ele diz assim, então, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Então, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente à igreja. É para nós. Né? Esse testemunho é para nós. É para mim, é para cada um de vocês. Nós somos a igreja. Aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus, fazem parte do corpo de Cristo, eles são a igreja. E aí, então, ele dá o carteiraço, né? Eu sou a raiz e o descendente de Davi. Aqui ele está falando do Messias, que é prometido lá no Antigo Testamento, que se concretiza em Jesus. Né? Então, ele está dizendo, eu sou essa pessoa, que a Bíblia dizia que viria para reatar de novo o relacionamento entre o homem e Deus. E a resplandecente estrela da manhã. Então, é o mesmo ponto que ele fala ali, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, ele reforça aqui, eu não sou qualquer um que está falando, eu sou quem realmente tem o direito de falar o que está dizendo. E aí no 17 diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça a água da vida. O Espírito, então, é o Espírito de Deus que está dizendo, vem Jesus, está na hora, vem. A noiva somos nós, a igreja, e nós devemos dizer, vem, Senhor Jesus. Aí eu penso assim, muitas vezes assim, eu gostaria que Jesus voltasse, mas antes de Jesus voltar, eu gostaria de fazer uma viagem para a Europa, né? O rapaz solteiro, a moça solteira, que vive mais esse dilema, né? Diz, eu queria muito que Jesus voltasse, mas eu primeiro queria casar, né? Nem sabe eles o problema que é esse negócio. Né? É que nem aqueles caras, né, que estão numa piscina, água gelada, né, e aí chega um cara, e aí, como é que está a água? Está boa? Pode entrar. Né? Então, o Espírito e a noiva então dizem, vem, todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha. Quem tem sede?
Sabe, tem aquele momento na vida da gente que a gente pensa assim, cara, está faltando alguma coisa para mim. Nada tem me satisfeito. E então, quando eu entendo que eu sou essa pessoa, e quando eu entendo que quem pode matar minha sede é Deus, então eu digo, vem Jesus, eu tenho sede de Ti. Eu me lembro que logo na minha infância, teve um período antes de me converter, que eu até gostava de Jesus, né? E depois da minha adolescência eu me rebelei e me afastei profundamente. Mas tinha uma música que dizia, eu anelo pela vinda de Jesus. E a palavra anelo, né, é um sentimento de desejo, de amor muito profundo. Eu desejo com toda a minha alma, eu desejo com todo o meu ser. Será que a gente está se sentindo dessa forma? Que a gente deseja realmente que Jesus volte com todo o meu ser? Eu sou capaz de trocar tudo que eu tenho, ou qualquer coisa aqui nessa vida pela volta de Jesus? Eu tenho esse sentimento em mim? Então, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. O beba de graça da água da vida, que não é mais aquela questão de ter entregado a vida para Jesus apenas, é ter totalmente, definitivamente, eternamente Jesus junto consigo, ou estar na presença de Jesus. No 18, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Tem muita praga nesse livro de Apocalipse, tá? O troço é dolorido, né? Então basta vocês lerem, vocês vão ver que está tudo ali reservado para quem acrescentar alguma coisa a mais. Tem algumas religiões, algumas seitas que distorceram várias coisas do livro de Apocalipse e também da Bíblia. Então, a condenação para essas pessoas é muito grande. Então, tem uma religião que ela mudou apenas uma letra da Bíblia, né? Que é João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, minúsculo. Botaram Deus com D minúsculo. E aí, um Deus. Então eles mudaram uma letra e eles produziram uma heresia. É uma igreja que vocês conhecem, uma religião que vocês conhecem, e eles vão pagar por isso. Porque aqui está escrito que vão pagar. São amaldiçoados. Única e exclusivamente por causa disso. Tem alguns inocentes ali no meio que talvez por ignorância, né? Talvez escapem. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Ou seja, se tirar também, né, não tem nada para tirar, não tem nada para acrescentar e não tem nada para tirar. É para deixar do jeito que está. E aí, se tirar, né, não vai poder entrar naquela cidade. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Quem é que diz, sim, venho em breve? Jesus. Ele está dizendo, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então, vamos cantar de novo. Vem, Senhor Jesus. E eu penso que talvez, pode subir aí já, enquanto ele sobe, eu digo mais algumas coisas aqui. Eu venho, quando eu reflito nesse conceito, o meu desejo no dia a dia deve ser de que Jesus ele venha. Porque se eu saio de manhã para tocar a minha vida e eu insisto em me manter desobediente àquilo que Jesus está ensinando, eu não estou querendo que ele venha. Então eu preciso desejar até o ponto de realmente querer que ele venha. E essa é a questão.
tá? Então, a nossa oração de encerramento hoje vai ser cantar essa música, né? E que Deus nos abençoe. Uma boa semana para todos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro